por que os benfeitores não nos auxiliam de uma forma mais direta, né? Que a gente possa ver e perceber a ação deles no nosso dia a dia, né? Se fosse tão fácil, Éder, a gente não precisaria nem reencarnar, porque nós reencarnamos justamente para fixar aprendizado, para viver experiências. O nosso espírito ele está sempre em processo de evolução, né? É contínuo isso. Então, nos é dado o esquecimento justamente para que a gente possa fixar a lição. Porque se nós tivéssemos atalhos muito contundentes, nós saberíamos muito mais fácil encurtar o caminho. E, na verdade, o propósito divino é que nós possamos estar sempre aprendendo, evoluindo e criando uma grande sintonia, uma grande corrente, uns auxiliando aos outros. E se nos é dado informações muito além, nós tendenciamos, né, vamos dizer assim essa palavra, seremos tendenciosos ao ócio, à preguiça, porque nós já saberíamos o fim do filme, teríamos o roteiro na mão e saberíamos o fim do filme. Então, os espíritos benfeitores, por exemplo, Emmanuel, no livro O Roteiro, ele nos dá essa percepção muito clara. Emmanuel, enxergando a necessidade dos irmãos que reencarnavam e esqueciam das suas obrigações, Emmanuel ele cria o livro, roteiro, lá na espiritualidade primeiro, para que os espíritos se preparassem para reencarnar. Vendo que o livro era de um teor tão importante, Emmanuel traz, através da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, traz o livro roteiro para que nós pudéssemos também, como encarnados, relembrar daquele aprendizado que nós tivemos. Então a espiritualidade está atuando diariamente conosco para que a gente relembre dos compromissos assumidos, daquilo que nós nos propomos a fazer de melhor e também nos fortalecer para aqueles momentos de aprendizado, por vezes como forma de dor, como provas, porém eles também nos colocam intuições, fatos mediúnicos, amigos que por vezes nos chegam, não só desencarnados, nós temos amigos espirituais encarnados, né, que estão conosco, familiares ou não, às vezes um colega de trabalho, uma pessoa lá no ônibus, no metrô, no avião, alguém se aproxima da gente, começa a conversar com a gente e a conversa flui de uma maneira, fala, nossa, eu estava precisando escutar isso, eu estou renovado, parece que ele falou para mim aquilo tudo, né? Então a espiritualidade se faz também de amigos espirituais reencarnados, né? Amigos que nos chegam. E às vezes a voz do espírito não precisa ser só através de uma mediunidade ou de uma voz mediúnica, através de uma mensagem. Às vezes, ou na maioria das vezes, a espiritualidade utiliza de irmãos encarnados próximos para trazer a mensagem de apoio, de otimismo e de fé, para que a gente consiga traçar a nossa caminhada. Interessante, eu confesso que eu nunca tinha olhado por esse lado, né, de imaginar que numa conversa com alguém, às vezes até meio desconhecido, aquele conselho preciso, né, minucioso, aquela palavra certa que vem no momento certo, possa ser o nosso próprio mentor espiritual se utilizando daquele que está próximo. Amigo que está próximo. E não precisa ser sempre dentro da nossa convicção religiosa. Por vezes, nós nós nos identificamos, né? Nós hoje, espíritas, né? Nos identificamos com a doutrina espírita através da codificação de Kardec. Porém, há de se respeitar irmãos de boa fé e de coração bondoso de outras vertentes religiosas que, por vezes, através da sua expressão de sua fé, também nos trazem palavras de grande proveito, utilidade, né? Mas de grande utilidade, né? Que nos faz muito bem. Por isso que nós devemos respeitar todos os nossos irmãos, porque aquele irmão ele pode estar sendo utilizado para trazer uma palavra de esperança e de bom ânimo. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.